Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas e nossas vidas, rogando, Senhor, a tua santa presença nesta casa que nos acolhe e em nossos corações, concedendo-nos a paz, a coragem, concedendo a brandura, Senhor, em nossas decisões, em nossos sentimentos, e que esta paz vinda de Ti possa expressar-se em nossas vontades mais íntimas de pacificar a nossa alma e envolver em paz todos aqueles que nos rodeiam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Sejam aqueles, Senhor, que comungam os mesmos pensamentos, os mesmos valores, ou mesmo aqueles, Senhor, que têm as contradições da vivência. Rogamos, amado Jesus, que tuas bênçãos se façam em cada lar, em cada família, de cada companheiro e irmão que aqui hoje se encontram. Leva esta paz ao ambiente doméstico, Senhor. A fraternidade há de reinar em cada coração. Rogamos por aqueles que transformam-se em inimigos, algozes, perseguidores do mundo invisível e que perseguem os lares, as famílias, ocasionando os distúrbios, as brigas, as separações, as agressões. Ó Jesus amado, não sabe o que fazem, pois não sabe as consequências destas insanas atitudes. Perdoa-os e ajude-nos a orar e perdoar todo o mal que porventura nos fizerem ou já fizeram. E ajude também-nos, amado Jesus, a reparar o mal que já fizemos, a pedir perdão a quem ofendemos e a transformar, Senhor, nossa vida em um ato de amor. Abençoe a equipe de trabalhadores, Senhor, desta casa espírita, aprendizes e servos dos teus servos, possam, amado Jesus, representá-lo diante de todas as necessidades de encarnados e desencarnados, sendo o reflexo vivo da tua vontade. Abençoai, amado Jesus, o alimento que iremos tomar e servir, e este alimento, Senhor, possa saciar o corpo e também alimentar a alma, nele impregnados as mais puras substâncias de amor que foram manipulados. E abençoe todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse a nossas mãos. Rogamos, amado Jesus, que tuas mãos santas e sagradas se façam neste caderno e em cada nome que aqui encontra-se, aonde estiverem, receba a visita do teu amor. E lá, tocando, Senhor, no coração de cada um, possam conduzi-los aos templos da tua misericórdia, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus, por misericórdia, Senhor, estenda tuas mãos e o facho de luz em forma de energia possa se fazer em cada recipiente e na necessidade e na individualidade de cada irmão sejam colocados os remédios necessários. Aqueles que possam aliviar as dores físicas e também, Senhor, curar as enfermidades psíquicas, mentais, emocionais e espirituais. E ao passarem suas dores ou feridas, ou ingerir
possam os irmãos sentirem a melhora, a cura deste remédio que se transforma em águas fluidificadas. Bálsamo, remédio santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos, Senhor, que as tuas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, na grande multidão, Senhor, de irmãos que sofrem pela subjugação espiritual, os conflitos psíquicos, muitos alienados aos medicamentos, perdidos, caminhando pelas ruas ou trancados nos lares, nos cômodos escuros, pelas crises depressivas e alucinações que corroem a sua existência mental. Por misericórdia, Jesus, com maior carinho rogamos a estas almas, tanto aos desencarnados quanto aos encarnados. Rogamos que tuas bênçãos se façam, amado Jesus, em todas as religiões, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que um dia possamos compreender e entender que as religiões são a expressão do conhecimento a buscar os teus caminhos e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que possamos unirmos-nos na caridade, no auxílio fraterno, e assim, Senhor, viver na fraternidade universal do amor, caminhando para a regeneração, deixando para trás as brigas, guerras, conflitos, e vivendo como irmãos. Abençoai nosso país querido, nossos governantes sérios, toda essa nação, Senhor, que todos aqueles que detêm o cargo de poder, de conduzir os desígnios desta nação, que essa nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, possa levantar-se e caminhar firme para a regeneração planetária. Iluminai toda a humanidade, amado Jesus, e que tua paz esteja em todos os nossos corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade encontrar os caminhos de Jesus sob a luz da evangelização e da verdade. Quantos conflitos ainda serão precisos para que a gente entenda que nós somos todos irmãos? Quantas guerras ainda serão necessárias? Quantas perdas de entes queridos? Quantas dores? Quantas dificuldades ainda passaremos para quebrar o casulo do orgulho que nós fizemos sobre nós e transformando a nossa vida em um ato de opinião e não sobre verdades. Opinião dos ensinamentos de Jesus, interpretações errôneas de acordo com nossos interesses pessoais, egoísticos, materiais, sexuais. Quantas desculpas ainda inventaremos para desprezar as verdades de Jesus Cristo? Quanto a ciência avança, devassando o microcosmo da pequenez material, a nossa mente avoluma-se na grandeza da sensibilidade psíquica e mediúnica, e na contramão dessa grandeza, caímos nos conflitos, renegando-a, e deixamos-nos levar só pela materialidade. Transformamos o santo e sagrado em medo
e em medicamentos. O nosso Cristo, o nosso Deus, nós fazemos-o não mais no altar do nosso coração de amar e de perdoar, mas fazemos-nos na receita de alguns medicamentos, alucinógenos ou não. O que será preciso ainda para que a gente compreenda a simplicidade da vida, que é uma grandeza e uma beleza? A medicina já consegue diagnosticar tendências antes da criança formar-se no ventre materno, ainda enquanto ela está nas suas explosões celulares das multiplicações do zigoto, e se aprisionam em alguns países avançados tecnologicamente e cientificamente. Algumas dessas futuras crianças são interrompidas as gestações porque detecta-se determinadas vibrações que poderiam, ao crescer, aquela criança assumir uma personalidade de um serial killer. Então é melhor parar a gestação. Alguns artistas famosos e pessoas milionárias fazem, aí até algumas que não são nem milionárias, né, fazem estudo dos seus genomas, do seu DNA, e descobrem uma probabilidade de um câncer de mama, e imediatamente faz uma cirurgia, um nódulo. Então a ciência desenvolveu uma capacidade extraordinária de prever o futuro, mas só que existe um determinado fator que todos nós estamos esquecendo. O futuro pertence a nossas escolhas. Deus nos dá escolhas. Eu que escolho o meu futuro. Isso chama livre-arbítrio. Deus concede o caminho, as suas leis. Se eu não andar nas leis e nos caminhos traçados por nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra, então eu estou determinando outro caminho para mim. Deus não vai entrar na minha vontade. Ele vai permitir a dor para me acordar e voltar para o amor. Então, quando a ciência detecta, olha, você pode ter um problema sério no futuro, claro, se você continuar daquele jeito, mas se você fizer a transmutação da sua existência, fazer a metamorfose dos valores e voltar para o valor de verdade em Cristo, eu falo a você, você dá uma bicuda, um chute em todos os medicamentos que você toma, vai falir os laboratórios, vai fechar as farmácias. E quem fala isso não sou eu estou repetindo. Quer uma prova? Lê ali, tem na nossa biblioteca, Bruce Lipton, cientista geneticista, que iniciou, ele foi um dos responsáveis do genoma humano, que iniciou a sua busca ao microcosmo dos acontecimentos na vida celular em 1958. E Jesus Cristo nos disse, Ele nos prometeu, Ele falou para nós que aliviaria todos os fardos e todos os sofrimentos, bastaríamos que o seguíssemos, bastaríamos que vivesse em verdade para conquistar a vida eterna. Vida essa que nós temos que conquistar aqui, na terra, na matéria, nesse corpo. A responsabilidade que os pais têm com os seus filhos ainda na vida intrauterina, policiando o pensamento, o sentimento, para organizar as células energéticas que vão formar aquele corpo físico, nós poderíamos dizer a matriz do corpo. E assim em nós, aonde está a matriz desse corpo físico? Ela está no íntimo de nosso coração, nas entranhas mais profundas das nossas vontades, aquelas que só nós e Deus conhece e sabe.
Vamos iniciar hoje perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, falando da vida intrauterina, e encerraremos falando das religiões, para que a gente faça uma viagem para o íntimo do nosso cosmo interior e faça uma análise para onde nós estamos levando esta espaçonave individual que é o nosso espírito. Você já perguntou como você estará daqui a 10 anos? Se tudo o que você está pensando, sentindo e fazendo hoje, é para lá que você vai. O que que passa dentro do seu coração? Quais são suas vontades? Jesus Cristo disse, onde tiver o tesouro está teu coração. Qual é o tesouro que você está querendo conquistar? Bens materiais? De acordo com o seu merecimento, você os terá. A família? Simples, muito simples de formar. Se você sair aí fora hoje, vestir uma roupa decente ou não, e buscar um relacionamento, talvez você não precisa sair. Precisa sair fora, porque aqui nós não aceitamos entrar nas redes sociais, no celular. Mas você entrará, logo você arruma um relacionamento, e se quiser formar uma família. Mas você quer formar uma família sob quais moldes? Qual é o interesse de você formar a família? Você quer uma mulher para sexo? Você quer um homem para sexo? Você quer um homem para te sustentar? Você quer uma mulher para trabalhar? Você quer o quê? Você quer qual parceiro? Você quer um trisal? Um relacionamento a três? Você quer um relacionamento do mesmo sexo? Isso não é família. Porque desde o princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E esses dois se uniriam e formariam um só pensamento, sentimento e objetivo. E eles prosperariam e multiplicariam. E faria assim encher a face da terra de seus descendentes. Não é assim? Então, saber o que vai ser daqui a 10 anos, a ciência já hoje diagnostica isso com uma facilidade extraordinária. Olha, você tem que tomar esse remédio para o resto da sua vida. Isso cada vez evoluma-se na individualidade de cada pessoa encarnada. É um dependente, é um cliente em potencial, dependente do laboratório, que passa a ser seu dono. Você é escravo, porque você vai ter que trabalhar, retirar uma parcela e entregar para aquele que é seu dono. Fez o prognóstico da sua vida para o resto da sua encarnação. E você aceitou? Vai aceitar? E vai virar o zumbi dependente? É escolha sua. Ah, mas não tem como, tem. Que jeito? Modifique. Transforme-se. Mude. Inicie nas entranhas mais profundas do teu coração. Compreenda o real valor das leis de Deus. Eu estou assombrado com a grande dádiva da mediunidade, mas sendo interpretada de uma forma que transformou-se, cada dia que passa, em doença. E aí foi ampliando os nomes. Ser médio não é ser louco, aliás, é ser louco. Para o mundo. Para o mundo. Mas não para quem sente. Para quem sente, é uma oportunidade de viver dois planos ainda em um. Todos nós somos médios. Toda noite você morre. Toda manhã você vive. Toda noite você é médium, porque você larga teu corpo físico e teu espírito sai. E vai vivenciar o mundo dos espíritos. E ao acordar ele volta. E se nós temos percepções extrasensoriais, se eu escuto vozes, se eu vejo vultos, eu começo a me desesperar. Se eu conto para alguém, sou catalogado como doido. Se eu conto para a família, me leva para o psiquiatra, para o psicólogo.
E aí inicia-se a dependência através de medicamento. Coisa mais natural do mundo, ver espíritos. Será a finalidade da humanidade inteira. Todos nós veremos. Se não vermos quando encarnado, quando desencarnado, você vai ver, porque você é um. Ah, que lindo. Vê espíritos bons e vê espíritos menos bons. Seus olhos vê só gente boa, vê gente menos boa também, não vê? Vê maltrapilhos, vê doentes. Algumas pessoas preferem morar em lugar bonito para não ver enfermidade nem doença. Algumas pessoas nunca visitou a colônia Santa Marta, nunca viu um processo de hanseníase avançado. Muitas pessoas não visitou a Vila São Cotolengo, o Hospital do Câncer, o Jorge e assim por diante, para não ver as enfermidades, tentando proteger o seu egoísmo, o seu orgulho, esquecendo que um dia ele passará por todas as provações necessárias ao seu processo de evolução. Algumas pessoas não andam em bairros pobres para não ver maltrapilhos e nem bandidos e moram em condomínios fechados com muro altíssimo, com seguranças na porta. Mas grande parte, muitas vezes, muitos que lá estão lá dentro, adquiriram suas fortunas de forma desonestas. Roubando, com falcatruas, ou aproveitando as frágeis leis e a impunidade do nosso país. Então nós estamos confundindo muito o que é real, o que é verdade. Se nós não acordarmos, seremos os dependentes dos laboratórios, das farmácias e dos consultórios. Quebra-se casa, quebra-se móveis, joga celular na parede, e assim vai, né? E assim vai, acreditando que são sustos psicológicos, né? Certa feita, vou contar um caso que aconteceu. Eu estava dirigindo uma área mediúnica, em um centro espírita do interior. E lá tinha uma menina, uma jovem, que tinha distúrbios psicológicos e mediunidade. Mas os distúrbios psicológicos é porque a mediunidade, com sensibilidade, quem tem sensibilidade mediúnica não pode beber, não pode dançar no forró, não pode encher a cara, usar droga. Por quê? Porque abre-se o campo das percepções sensoriais lá nas glândulas pineais. E esses que fazem e temam, aí eles são influenciados por energia e por entidade, por espíritos que se assemelham a isso. E ela de vez em quando dava umas incorporadas, né? Quando ela ia encher o pote no final de semana. E eu, muito firme, danava com ela, falava a verdade, olha, isso aí você está fazendo porque você quer, quando dizendo, não é assim. Aí um dia, em um atendimento, ela começou a passar mal. E nesse passar mal, porque ela tinha ido dançar e beber no final de semana, ela caiu. Quando ela caiu, ela ficou envergonhada e ela começou a inventar que estava incorporada. Ele tinha ali perdido a noção. E aí as pessoas foram ajudar. Eu, não põe a mão, deixa. E eu deixei ela, enquanto o trabalho, o atendimento se fazia, o passe, eu deixei ela lá no seu teatro, né, de incorporação ou no teatro de distúrbios, né? E de repente, eu olhando para ela deitada no chão, lá estribuchando, ela abriu os olhos e fez assim, vendo se eu estava olhando, e eu disse, levanta. Levanta. Acabou, levanta. E falei para ela, para de fingir. Nunca mais ela teve distúrbios psicológicos. Compreendeu aí? Muitos usam e são usados. Por isso há uma necessidade muito grande da nossa compreensão religiosa. Agora falamos mais. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Retorno à vida corporal. Pergunta-se, quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. Quando falamos de aborto, existem várias formas de aborto. O aborto fisiológico, que o próprio corpo não se assemelha, tem o aborto. Tem o aborto que a mãe não aceita e provoca, ingerindo as substâncias ou expulsando através de raiva, ódio, não aceitando. E tem o aborto que o espírito não aceita.
O Espírito fala, eu não quero ser filho dessa mulher e nem desse homem. E ele movimenta energias e faz abortar. Então, ele anula, né, a sua existência como encarnado. Passará terríveis provações, terríveis. E pode acontecer até de ter uma encarnação com sérios problemas de mediunidade e problemas psicológicos, se não for também físicos. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Ele pergunta e responde assim: existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Não estamos aqui para condenar ninguém, estamos para esclarecer. Tanto nós que estamos dentro deste salão, aqueles que nos verão e escutarão através das redes sociais, compreenda que a doutrina espírita, ela esclarece, ela não proíbe nem condena ninguém. Se já foi feito, arrependa-se e faça aquilo que Jesus Cristo nos aconselhou. O amor cobre a multidão de pecados. Muitas vezes, um ato impensado leva a pessoa a induzir um aborto, ou a sua companheira, ou não querer aquele filho de alguma maneira. Isso é um crime, transgrediu as leis de Deus. Mas existe o perdão, como? Faça a reparação através do auxílio a crianças carentes, creches. Ajude as crianças que encontrar pelos caminhos. Vai ser atenuado este processo. O amor cobre a multidão de pecados. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto fica fora das leis de Deus, fora do contexto escrito pelas leis de Deus. Então inicie enquanto há tempo, antes que situações complexas cheguem. E a última pergunta, aliás, a penúltima. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo, com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Não. É preferível sacrificar o ser que ainda está em formação do que a mãe que pode ter outros filhos depois. Compreende? A mãe que decide. E se ela está inconsciente, quem vai decidir é o médico. Né? Quantas crianças foram tidas que correria perigo para a mãe, ou a criança nasceria com problemas, e a mãe, confiando em Deus, ela viveu e a criança é saudável. Não é? Tem pessoas famosas que foi aconselhada a retirar e hoje são expoentes na nossa sociedade brasileira. E foi aconselhado a ser abortada para salvar a mãe. Então isso vem numa questão de criatura-criador. Se há ali um perigo, há uma enfermidade, ore a Deus. Deus vai te aconselhar aquilo que será melhor para a mãe e para o feto. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isso é a resposta. Em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas, às vezes, pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Então, o mesmo carinho que tem que ter para um corpo de uma criança, tem que ter ali para o feto que ainda está em formação e que talvez ali perdeu a oportunidade de viver. Isso tudo está nas leis de Deus. E a cada dia que passa, as leis humanas estão diminuindo as leis de Deus de uma forma aberrativa. Nosso país é um país cristão e vem sofrendo isso nos últimos 30 anos de uma forma intensa, fazendo modificações para implantar na sociedade brasileira a vontade de algumas opiniões e de alguns grupos com interesses materiais, esquecendo do amanhã.
Sob esse aspecto, há uma crise muito grande sobre as relações das religiões. Jesus Cristo disse assim, olha que extraordinário, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora da sogra. O homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Está lá em São Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Se nós pegarmos a frase de Jesus Cristo em sua acepção material, imediatamente nós nos armaremos e defenderemos as palavras de Jesus Cristo de forma violenta. Porque ele disse, olha, eu vim trazer a espada e fomentar a guerra. Mas ele disse que aquilo aconteceria pela interpretação errônea das vontades das pessoas. E interpretando-se dessa forma, continuaram, não pode dizer começaram, porque desde Moisés já existia a imposição da fé irracional, a fé cega. Ou você segue os princípios, ou você morre. Não foi assim que fizeram no deserto por 40 anos, introduzindo lá a lei mosaica, a lei de Moisés? Quando Moisés algumas vezes subia no monte para orar, deixava a multidão, ali aproximadamente 400.000 pessoas, e aí reuniam os anciões, e muitas vezes mudavam aquilo que Moisés recebia através da mediunidade. Quando Moisés dizia, eles queriam fazer o motim, rebelar contra aqueles aconselhamentos de Deus para a condução do povo hebreu, para a formação dos judeus. Moisés dizia, chamava alguns que estavam do lado dele e matava aqueles mais rebeldes. Iniciava ali os grandes conflitos de religiões. E quando Jesus veio, eles não fizeram nada mais do que aumentar essas perseguições. E transformaram nas guerras sangrentas, que hoje nós temos isso numa grande intensidade dentro de nossas casas, de nossas famílias. Eu sou espírita, a grande parte da minha família é de outras lides religiosas. Raríssimas vezes eles me aceitam. Eu aceito todos eles. Separa, perdeu-se o homem. Cadê o Geraldo? Família, o Geraldo consanguíneo, a mesma codificação do DNA. Cadê? Não existe. Por quê? Porque o Geraldo agora é espírita. Porque o Geraldo ficou louco. Porque o Geraldo comprou uma chácara lá nos confins do senador Canedo. Hoje até que nós estamos centralizados, mas há 20 anos aqui era quase só mato, né? E foi para lá. Pegar o seu dinheiro, pegar a sua saúde, pegar até a beleza que eles acreditavam que tinha, e eu sei que eu tenho, né? Minha beleza, é lógico, se eu não me achar bonito, quem vai achar, né, filho? Né? A minha beleza, e colocar aqui, aprisionado numa chácara, fazendo sopas, recebendo espíritos, conversando com mortos, como diz ele. Ó, vai lá que o Laudo conversa, meu apelido de família é Laudo. Vai lá que o Laudo conversa com doido, com morto, vai lá. Isso é coisa dele lá. Compreende aí? Mas não fizeram isso com Jesus Cristo, não? Fizeram com Jesus, porque disse que Jesus Cristo tinha perdido o juízo, que Jesus Cristo era louco. Então não tem nada novo. Agora, o que nós temos que compreender é a forma nova de renascer em nosso campo sentimental e cerebral a verdade de Cristo. Não é a sua concepção religiosa, a sua escolha religiosa que faz a criatura. Existem mais de 35.000 formas de religião no mundo. Porque uma pessoa é umbandista, ela é macumbeira? Não. Porque uma pessoa é do candomblé, porque uma pessoa é da Seixonoe, porque uma pessoa é evangélica, porque tornou ela melhor ou pior, tornou ela um deus ou tornou ela um demônio? Não. Claro que não.
A coisa mais linda que tem chama-se diversidades de opiniões. Você já pensou se todo mundo fosse igual? Que planeta chato seria esse? Você já pensou se você encontrasse uma pessoa que fosse igual a você? Você aguentaria? Você aguentaria? Não, porque você não está aguentando nem você mesmo. Você não está nem te aguentando. Quantas ansiedades você tem, quantas depressão, quantas confusão mental, quantas vezes remédio controlado que você tem que tomar para segurar você mesmo. Então a diversidade é uma grandeza de almas em aprendizado. E as religiões são essas expressões. Não há nenhuma melhor do que a outra. Não há nenhuma que sobressai da outra. Isso vem de acordo com a necessidade do crescimento da caminhada evolutiva de cada criatura. Muitas vezes, algumas mães, pais procuram-nos. Dizem, olha, meu filho está com problema sério, confusões mentais, as personalidades difíceis, aquilo. Vamos fazer um tratamento, faça você. Aí ele não vem, então faça a distância. Aí aquela família faz o tratamento, o filho encontra os caminhos na igreja evangélica. Olha que fantástico! E melhora. Porque ele precisava escutar aquelas determinações e as lições da igreja evangélica. Outros da igreja católica, outros... Em uma vez eu aconselhei um amigo meu, disse, olha, você está mais para ser da Umbanda do que o do Espiritismo. Porque você está no Espiritismo frequentando a Umbanda e frequentando e tendo rituais que a Umbanda faz e que o Espiritismo não faz. Então por que você não vai lá para a Umbanda? Que lá você vai se adaptar melhor. Não sei se ele foi ou não foi. Por algum tempo eu vi que ele foi. Não sei se continuou. E ajudou ele. Porque o que nós precisamos fazer é compreender a realidade da nossa existência. Não julgar as pessoas. Não transformar o que Cristo ensinou em espadas, guerras, conflitos. Quantas pessoas têm medo de passar daquele portão para dentro? Por quê? Porque não tem conhecimento, porque se ele passasse ele sentia melhor instantânea. Porque esta casa tem 32 anos de caridade, fraternidade e de amor. Sobre a minha direção tem 20. Faremos agora, dia 4/4 de 2004. Em 4/4 de 2024. Em 4/4 de 2004 eu assumi esta casa. A primeira palestra falando sobre a lei de amor. Então compreenda, não é a religião que vai fazer você sarar, curar ou melhorar. É a verdade que existe, que possa ser vivida existindo dentro do seu coração. Se a mediunidade já bateu nas portas da sua consciência, respeite, porque a mediunidade é energia. Se você não respeitar, ela vai destruir você por dentro, porque entrará em conflitos psicológicos, psiquiátricos. Se você tem sensibilidade de vidência, ore a Deus por cada vidência que você tenha, mas não espalhe para o mundo. Porque muitas das vidências são mentiras. São influência de espíritos obsessores que querem passar medo nas pessoas. Certa feita tinha um rapaz aqui que frequentava aqui, mas que nunca trabalhou aqui não. Aí, de repente, ele que começou a querer fazer evidência. Aí uma pessoa chegou e falou, viu a placa do carro, viu que era do interior, falou, você vai viajar hoje? Vou. Não viaja não, que vai acontecer um acidente com você. Aí aquela pessoa me procurou, falou, nossa, aquela pessoa trabalha. Eu falei, não trabalha aqui não. Não, é porque ela me alertou para mim não viajar hoje, eu não vou não, vou para um hotel, vou dormir aqui, aí eu viajo amanhã. Eu falei, por quê? Porque ela falou que vai acontecer. Ela é evidente, porque viu que eu sou de fora. Eu falei, viu mesmo a placa do teu carro? Olha o tamanho da evidência. Você acha que eu devo ir? Acho. Você acha que um acidente que tem a acontecer com você, se você não for hoje e amanhã não acontece? Não. Então você está além das leis de Deus? Então você está mais poderoso do que Deus? É assim que funciona? Não. Ah, mas se estiver chovendo, trovoando, você não enxerga nada? Não vai não, porque o clima não está bom. Não está bom. Seu carro está sem freio, então lógico que vai acontecer um acidente. Você vai consertar seu carro primeiro. Você está com sono, está embriagado, não precisa nem ser evidente, né?
A pessoa foi embora, chegou lá, mandou uma mensagem para mim, eu cheguei linda, satisfeita e maravilhosa. Ótimo, acabou. Então nós temos que ter muito cuidado. A religião é para fazer-nos melhores, não para piorar a vida nossa e nem de ninguém. Não para entrar em conflitos. Jesus continua: vim lançar o fogo à terra, o fogo da verdade. E todas as pessoas que vão viver a verdade são perseguidas. Quantos espíritos você acha que está ao seu redor aí? Comungando com o seu pensamento, seu sentimento? Quantos espíritos você acha que está dentro da sua casa? Não, na minha casa não tem espírito nenhum, não. Menino do céu, se você tivesse evidência, você mudava na hora. Aí você ia para onde? Porque outra casa ia ter espírito também, porque eles iam te acompanhar. Hã? Você acha que o espírito fica na casa não é acompanhando o encarnado, não? Alguns até que ficam dentro da casa e não sai. Mas se for aqueles que têm em comum o seu pensamento, o seu sentimento, você acha que um espírito vai na igreja católica, ele é expulso. Aí vai na evangélica, ele não é. Ou se vai no espiritismo, ele é expulso. Se vai na igreja católica, ele é. Não. O espírito vai modificar de acordo com as coisas que tiver dentro do seu coração. Mas por que o centro espírita tem uma maior possibilidade de auxílio? Porque ele fala a verdade. Porque ele compreende os dois lados. Ele fala para o encarnado e fala para os desencarnados. Ô, desencarnado, você não está vendo que você está sofrendo, fazendo o outro sofrer? Tudo aquilo que você faz, aquela pessoa sofrer, está acontecendo com você também? Quer melhorar? O espírito fala: quero, estou cansado de sofrer. Então, perdoa, abandona a pessoa, vamos cuidar de você. O espírito chora, recebe ajuda e é encaminhado para as muitas moradas da casa do Pai. Cadê o problema disso? Olha que coisa mais linda. Aonde está o demônio nessa história? Não existe demônio. É a grandeza e a beleza do espiritismo. E ele continua: vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda. Eu sou doido que a terra pega fogo. Não no fogo no sentido, né, real, mas no sentido alegórico. É o fogo que está acontecendo em nossas cabeças. Sua cabeça não pega fogo, não? Aí quando essa cabeça pega fogo, nas crises de 1000 pensamentos, 1000 palavras, 1000 diálogos, 1000 indecisão, o que você faz? Toma um quetiapina. Pronto. Toma um Rivotril. Ai, que lindo. Tomei um Rivotril, estou legal. Né? No passado tomava-se LSD. Né? Aí depois foram inventando outras coisas mais práticas e agora inventaram essas drogas chamadas lícitas. Tudo bem, se você tem a necessidade, tome. Mas acredite que aquilo vai te drogar, mas não vai resolver. É um paliativo. O que fazer? Aquilo é uma energia. Aquilo é uma comunicação entre os dois planos. Aquilo é uma televisão que colocou um aparelho daquele Xbox que pega 3.000 canal. E que ele tem que aprender a sintonizar e a coordenar os canais que está chegando aqui. É um processo de promoção. Você foi promovido. Você é um aparelho na Terra que fala com os dois planos. Isso é uma coisa de Deus. É a coisa mais linda que existe na face da Terra. Isso não é para você agredir as leis de Deus, ofendendo o teu corpo físico. Não pare de tomar se você está tomando hoje. Busque a compreensão e daqui 3, 6, 9, 12 meses você já não estará tomando comprimido nenhum. Está entendendo? Uma vez chegou uma menina aqui, jovem, advogada, simpática, ficou internada em clínica de recuperação mental porque diziam que ela era doida. Frequentou um centro espírita espiritualista por mais de 5 anos, era evangelizadora de crianças, uma inteligência fantástica, conquistou nossos corações e era doida. Ela era doida, ela tomava os Rivotrios e por aí vai, os Lexotan e por aí vai. No primeiro dia que eu conversei com ela, eu falei: menina do céu, a única coisa que está te faltando é você se centrar. Eu falei: obedeça que em 3 meses você não está tomando remédio nenhum e você resolve todos esses conflitos psicológicos. Obedeça. Não questione, só obedeça. E assim foi direcionado o tratamento para ela. 3 meses depois ela entrou na conversa paterna. Seu Geraldo do céu, eu estou curada. O senhor falou que eu curei. Em 3 meses eu não acreditei, mas você não acreditou, mas obedeceu. Está compreendendo o que é religião? Religião é viver a verdade. A mediunidade tem na igreja católica, tem na igreja evangélica. Compreende? E tem em todas as religiões.
Agora, quando quando nós temos interesse, nós falamos que as outras é do demônio, para que aquela pessoa fique dependente da nossa crença religiosa. Por isso que Jesus Cristo que falou que haveria guerras sangrentas, e que usaria seu nome, e que ele tinha vindo trazer a espada. Está compreendendo? E que ele ia separar o quê? Separar as mentiras, as hipocrisias das verdades. Creia, olha, creia. 95% dos seus problemas é causado pelas dificuldades de viver a verdade das leis de Jesus Cristo. 5% é daquilo que você já fez. Esse não tem jeito, filho. Esses aí vai ter que comer o pé de pimenta junto com as pimentas todas. O que você fez, o que você plantou, você vai ter que comer. Não pensa você que você vai plantar e outro comer. Não, você vai ter que comer. Compreende? Acrediteis. Ele diz assim, devo ser batizado com o batismo e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acrediteis que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro. Mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontram 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Está lá em São Lucas capítulo 12, versículo 49. Olha os conflitos que existem dentro da sua casa. Olha os conflitos que existem dentro do seu lar. Olha as causas desses conflitos. Olha os motivos desses conflitos. Tudo pelo personalismo. Tudo por opiniões. Tudo por divergências de não aceitar as diferenças. Está compreendendo? Olha os grandes conflitos psicológicos. Olha os grandes conflitos emocionais. Como eu tenho visto problemas sérios no âmbito familiar. Porque um tem uma sensibilidade mediúnica, mas o outro não aceita que aquele frequente uma religião ou um local que ele trabalha aquela sensibilidade mediúnica. E aí cria aquele caos familiar. Você está doido de ser médium? Geralmente são essas frases. Eu não quero ser escravo de espírito e fica lá tomando remédio controlado e acreditando que mediunidade é escravo de espírito. O médico é escravo da doença? O médico é? Não. Pelo contrário. Ele é doutor para curar as doenças. E o médium, então, ele é o doutor para ajudar os espíritos. E quem é o primeiro ajudado? Ele próprio. Muitos me dizem, mas médium sofre muito. Eu pensei, se fosse só médico que sofresse, estava bom, né? Se fosse só médico que sofresse, olha que lindo. A humanidade estava toda curada. Vamos fechar 90% das farmácias, muda, acaba os psiquiatras, os psicólogos, deixa só aquela meia dúzia para poder conversar com as pessoas que não tem ninguém para conversar. Pelo contrário, a mediunidade bem vivida, ela é extraordinária ferramenta de evolução e crescimento, de saúde e de paz. Você já pensou quando você está com aquela loucura, 200 vozes na sua cabeça, você para, reza e fala para aquela multidão, fala, meus irmãos, um dia eu estava com vocês, tudo doido, né? Mas eu encontrei os caminhos da verdade em Cristo. Vamos orar juntos. Faz uma prece. Aquelas almas se serenam, acalmam e buscam os templos aonde encontrarão o auxílio em Cristo Jesus. E vocês fiquem em paz. Fiquem em paz. Agora a grande parte não, joga logo 3 comprimidos para dentro, para a goela abaixo, aí já dá uma... Não é a galinha verdade? Não estou vendo mais ninguém. Agora as vozes de dentro, acabou. Realmente fica assim, dotado. Não tem controle nem da língua, nem da fala. Sabe, as religiões é para fazer um impulsionamento para o crescimento da necessidade, da individualidade de cada criatura. Não julgue.
E não aceite ser julgado. Mas viva a verdade. Não viva a opinião. Nós tivemos um modismo aí por alguma década, chegou até 2 décadas, uma grande evolução em um processo religioso que contaminou nosso país. Mas isso entrou em declínio, porque estavam mentindo. Grande parte dessas lideranças religiosas eram mentiras. Abria-se igrejas em todas as esquinas. Fizeram de templos religiosos, que Jesus Cristo chamou a casa do meu Pai, de boate, de vestidos de negro, de bateria, de oba-oba. Mas cadê? Estão falindo no campo psicológico, no campo social, no campo familiar, porque não estão vivendo a verdade. Você quer encontrar a paz na sua alma? Você quer encontrar o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional? Viva a verdade! Em Cristo Jesus, não opinião. Tem necessidade de médicos? Frequente, mas não despreze Jesus Cristo. Tem necessidade de medicamento? Tome, mas não despreze Jesus Cristo, que é o médico da alma. A alma que preexiste ao corpo e existirá ao corpo depois que você entregar a ele para os elementos comerem, corroerem ou ao fogo, na cremação. Não despreze Jesus Cristo. Não confronte a religião, não fale mal das religiões, não julgue as religiões, você não conhecem. Abraça aquela que te agrada, que te faz bem. Não frequente religião por costumes. Não brigue dentro de casa por religiões. Se uma pessoa discutir com você por religião, escute a opinião dela. Se ela falar da que você escolheu, você pergunta: você conhece ela em profundidade? Você conhece os fundamentos vividos nesta forma de expressão religiosa? Você conhece? Eu nunca fui, mas eu sei como é, geralmente é a resposta. Eu li sobre isso, mas para você ler, alguém deve ter escrito. Talvez ele seja como você escreveu sem nunca ter ido. Quantas pessoas julgam o Centro Espírita Recanto da Paz? Quantas pessoas julgam a minha pessoa? Quantas pessoas têm raiva de mim sem nunca ter conversado comigo? Só porque um parente deles frequenta aqui, ou um parente trabalha aqui. Eu acho até engraçado. Sabe por que eu acho engraçado? Porque eles estão corroendo de veneno sem me conhecer. Fala, vem me conhecer. Passa uma semaninha junto comigo aqui, que você vai me apaixonar. Eu vou ter que mandar você embora. Você vai gostar de conviver comigo. Porque eu sou sincero. Da mesma forma que eu sou aqui na frente junto com vocês, eu sou no meu dia a dia. Sou alegre, sou bravo, sou sincero, sou verdadeiro. Simples assim. Então não julgue as religiões, porque se você julgar, você está condenando a você mesmo. E não permita os outros julgarem. E não seja escravo de religião. E acredite, Jesus Cristo veio trazer a paz, o amor, a bondade, a união e a fraternidade. Mas antes disso consolidar, vai haver muitas guerras e conflitos pessoais dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio coração. Agora pacifique seu coração, que tudo vai pacificar. Amém? Amém. Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor, onde vivemos sobre esse teto de amor, a lucidez espiritual do nosso espírito, Senhor, possa beber desta fonte, assim como tu bebeste, Senhor, nas estradas poeirentas da entrada da Samária, há mais de 2000 anos. Quando pediu àquela samaritana um copo de água no poço de Jacó. E ela respondeu: a ti, Senhor, que não daria água, pois a água era só para os descendentes de Jacó. E que outras
crenças e nacionalidades não poderia beber daquela água. E tu respondeste, Senhor Jesus, que ela te daria um copo de água e tu daria água a ela, que nunca mais ela sentiria sede, pois estaria saciada para a eternidade. Pois a tua fonte provinha do Pai, do Criador, e nunca secaria, e nunca seca. Hoje aqui nós nos encontramos para beber desta água, Senhor, da fonte inesgotável do amor e da verdade. Que possamos saciar a nossa sede, Senhor, de justiça, conhecimento, saber e praticar. Que possamos, amado Jesus, beber das tuas verdades, que vai apaziguar, Senhor, os conflitos em nossos pensamentos, em nossa mente, os distúrbios cerebrais. Desta fonte, Senhor, desta água cristalina do teu amor, que acalmará os turbilhões das angústias em nossos corações. E assim, Senhor, erradicar o medo, as dúvidas, as guerras íntimas, as guerras psíquicas, as guerras familiares, as guerras de nacionalidade, as guerras de opiniões, de religiões, as guerras planetárias, as guerras universais. Pois encontraremos a paz no íntimo de nossa alma e entenderemos, Senhor, que a paz e o amor parte do íntimo da criatura, que encontrou a unicidade com o Criador. E assim se faça, amado Jesus. Encarnados e desencarnados que encontram-se sobre estas dádivas do teu amor e do teu evangelho. Em tuas mãos, nossas vidas entregamos e sobre as dádivas do amor assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, permaneça em nós hoje e por todo sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. E rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa te acompanhar de retorno ao lar, concedendo-lhe a clareza mental e a coragem sentimental. Que a paz fique em ti. Muito obrigado a todos.